Nota deste narrador. En todas as épocas, entidades invisíveis aos olhos do ser humano comum têm se manifestado por toda parte, produzindo fenômenos inexplicáveis pela ciência que o ser humano tinha desenvolvido até então. Muitos indivíduos, como alguns primitivos hebreus comandados por Moisés, têm usado dessas manifestações ou imitações delas, por motivos fúteis ou de proveito pessoal, que provoca muito mais mal do que bem. Daí a sua proibição naquele então. Estes últimos têm provocado a detração e incredulidade sobre este tipo de manifestações. Mas muitas pessoas sérias han dado sequência a estudos sérios sobre estes fenômenos. Dentre esses se destaca o erudito professor investigador e influente educador francês, Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido atualmente pelo pseudônimo de escritor sobre o tema da espiritualidade, como Allan Kardec, quem, até antes de se dedicar a investigar esses fenômenos e manifestações, tinha publicado um bom número de livros pedagógicos, desde aritmética, gramática e até um plano para a melhoria da instrução pública, em meados do século XIX, com seu nome de nascimento. Dentre os predecessores e contemporâneos que estudaram de forma séria esse tema, podemos citar, em meados do século XIX, o naturalista inglês Alfred Russel Wallace, íntimo colaborador de Charles Darwin, investigou os fenômenos das mesas girantes tão em voga na Europa naquela época. Ele afirmou que as comunicações com essas entidades estavam inteiramente comprovadas pela ciência, tão bem como quaisquer fatos provados por outras ciências. No século XIX, o doutor em filosofia e professor pesquisador da Academia de Leipzig, na Alemanha, o russo Alexandre Aksakov, diplomata e conselheiro do czar russo Alexandre III, notabilizou-se na investigação e na análise de fenômenos espirituais, publicando os resultados em livros como Um Caso de Desmaterialização e Animismo e Espiritismo. Em meados do século XIX, o químico e físico inglês William Crookes estudou intensamente a materialização de entidades, cujos detalhes foram publicados em 1874. No final do século XIX, o médico e cientista italiano Cesare Lombroso, considerado o pai da moderna criminalística, estudou e publicou sobre hipnotismo e mediunidade e sobre a comprovação dos fatos espirituais. Nos séculos XIX e XX, o médico e fisiologista francês de renome internacional Charles Richet, Prêmio Nobel de Medicina em 1913, estudou com muita dedicação os fatos espirituais relacionados à obsessão. Criou a metapsíquica, dividindo a mediunidade em fenômenos de efeitos físicos e o de efeitos psíquicos, publicando uma obra sobre o assunto. Entre os séculos XIX e XX também, o filósofo italiano Ernesto Bolzano, professor de filosofia científica da Universidade de Turim, dedicou-se ao estudo da metafísica e da metapsíquica, deixando uma biblioteca de metapsíquica das mais ricas da Europa e do mundo. Um dos maiores psiquiatras do século XIX, discípulo de Freud, Carl Gustav Jung, afirmou em 1902, abre aspas, não hesito em declarar que tenho observado um número suficiente de tais fenômenos para estar completamente convencido de sua realidade. Fecha aspas. No século XX, Hernani Guimarães de Andrade, pesquisador brasileiro e engenheiro, desenvolveu notáveis investigações sobre a obsessão e a transcomunicação instrumental. As obras publicadas por ele são consideradas de referência pela seriedade e lucidez das ideias desenvolvidas. No século XX, o pesquisador do Departamento de Medicina Psiquiátrica da Universidade de Virgínia dos Estados Unidos, Ian Stevenson, um dos mais importantes pesquisadores na temática das experiências espirituais, estudou 2.600 casos de reencarnação, a maioria em crianças. Realizou suas pesquisas em vários países do mundo, publicando artigos e livros com os resultados. Atualmente, os doutores Bruce Grayson e Jim Tucker dão continuidade às suas pesquisas. No século XX, a médica suíça naturalizada americana Elisabeth Kübler-Ross
conheceu o fenômeno da morte de perto, vindo a publicar livros sobre o assunto e também sobre a experiência de quase morte, baseando-se nos casos clínicos que acompanhou. Seus livros são referências sobre o tema. No século XX, indiano, psicólogo, parapsicólogo, pesquisador científico, diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, Índia, Hemendra Nath Banerjee, iniciou uma série de investigações a respeito de diversos casos de crianças que recordavam existências anteriores, chegando a catalogar 3.000 casos, e publicou em 1979 um livro sobre 25 anos desse estudo. Outros pesquisadores conhecidos que estudaram esses fenômenos e manifestações são Alexander Moreira Almeida, Camille Flammarion, Gabriel Delane, Henri-Louis Bergson, Prêmio Nobel de Literatura, Joseph Banks Frame, James Survey Hyssop, Johann Carl Zener, Pierre Curie, Prêmio Nobel da Física, Theodore Flournoy, William McDougall. Dentre os citados, 3 foram laureados com o Prêmio Nobel. Essas são pessoas proeminentes, pessoas reconhecidas internacionalmente, que estudaram com afinco essas manifestações. Esses homens e mulheres jamais colocariam sua autenticidade, sua confiabilidade, sua reputação, seu prestígio e sua fama em dúvida, se não tivessem certeza do que estavam afirmando, pois sabiam que mais cedo ou mais tarde todo seria comprovado. Mas fora delas, em todas partes do mundo, existiram e existem milhares de pessoas pesquisadoras ou não, que se dedicam a descortinar este mundo invisível, empregando uma série de métodos diferentes, e todos os dias por toda parte em comunicações de nível se ratificam as mesmas provas e respostas que recopilaremos adiante. Esses estudos sérios conseguiram desvendar os diversos motivos e propósitos desses fenômenos, desde a simples perturbação própria de entidades impuras, pouco evoluídas, muitas vezes zombeteiras e brincalhões, até mesmo entidades francamente más, demônios ou como se quiser catalogar, até as manifestações inteligentes superiores evoluídas, puras, santas, também como se queira catalogar. Todos os nossos sentidos são limitados. A nossa visão, por exemplo, é limitada a um pequeno intervalo de frequências e intensidades entre 400 a 750 nanômetros, ao qual damos o nome de espectro visível, que são frequências da ordem de 10 a menos 7 metros. Qualquer onda eletromagnética cujo comprimento de onda se encontre fora desse intervalo não é visível ao olho humano, tais como as ondas de rádio, ondas de infravermelho e radiação ultravioleta. Todos os dias nos comunicamos por voz e imagem com uso de diversos aparelhos que usam ondas eletromagnéticas de frequências fora do espectro visível e palpável, e não vemos e nem sabemos de onde e por onde chegam esses sinais, mas aceitamos o fenômeno como algo natural, pelo simples fato de estarmos acostumados com o seu uso. E da mesma forma para os outros sentidos, como ouvido, tato, sabor, etc. Todos têm suas capacidades bem limitadas e demarcadas. Então, é claro, só por esse argumento que existe um mundo fora dos nossos sentidos que não conseguimos captar diretamente com os nossos sentidos materiais. O fato é que existe um verdadeiro universo que escapa aos nossos sentidos limitados. O que faltava descobrir é que nesse mundo invisível existem seres inteligentes, como agora sabemos. Um mundo paralelo ao nosso, de uma densidade diferente ao ponto de não ser tangível para nossos sentidos ordinários. Agora, distinguir as boas das más entidades é extremamente fácil. As entidades superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, livre de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A das entidades inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde trivial e até grosseira. A razão recusa admitir derivem da mesma fonte. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. Eis, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual das nossas observações,
que no ocurren misteriosamente, mas al contrario a luz más clara que toda gente puede ver y comprobar, que no constituyen privilegio de un único individuo y que millares de personas repiten todos los días. Esos efeitos têm necessariamente uma causa e, do momento que denotam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Muitas teorias foram engendradas a este respeito. Examiná-las cabe dentro de outra narrativa e que serão analisadas posteriormente, onde veremos que não são capazes de oferecer a explicação de todos os fatos que se observam. Cabe, por último, dizer que existiram e ainda existem aqueles incrédulos de plantão que, sem estudo e nem conhecimento prévio de causa, desacreditam, negam e até debocham daqueles que se dão a tarefa de estudar e validar esses fenômenos de forma séria com o propósito de esclarecer e ajudar a humanidade. Ora, toda ciência nova precisa de leis novas. Assim como a mecânica quântica não pode ser descrita pelas leis de Newton, assim também a ciência do espiritismo não pode ser descrita completamente pelas outras ciências que às vezes tentam empregar para negar os fatos espirituais. É como se tentássemos, com as leis de Newton, negar as leis da mecânica quântica. Um verdadeiro absurdo e falta de preparo naquilo que se tenta afirmar pela negação. Ora, sabe-se que justamente a mecânica quântica se desenvolveu pelo fato mesmo que a mecânica de Newton não pode explicar certos fenômenos. Finalmente, que sempre existiram e existem charlatães e impostores que usam de truques para recriar os verdadeiros fenômenos com o intuito de tirar vantagem, mas esses nunca conseguem enganar por muito tempo e que uma análise nem muito rigorosa é suficiente para desmascará-los, como tem acontecido com muitos que se iniciaram na tarefa de estudar os fenômenos espirituais genuínos, que inegavelmente foram constatados por toda parte, e que a difamação sempre fará parte daquelas almas insatisfeitas com a própria inabilidade de compreender as coisas com a profundidade que lhes é devida. A todos os incrédulos se aplicam as palavras de Jesus: "Têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem." Fim da nota deste narrador. Admitamos de momento a existência de seres distintos dos humanos, pois que esta é a explicação ministrada pelas inteligências que se manifestam, e vejamos o que eles nos dizem. Todo o que segue adiante foi transmitido por essas entidades invisíveis, inteligentes e de moral elevada ou superior. Introdução, item 6. Conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns pelo menos terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Vamos resumir aqui em poucas palavras os pontos principais das ideias que nos transmitiram. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo.
Tercero, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem, assim, o homem duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito, que prende ao corpo ou espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede nos fenômenos das aparições. O espírito não é, pois, um ser abstrato e indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Complacem-se no mal. Há também entre os inferiores os que não são nem muito bons nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos estúrdios ou levianos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, donde sairá para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências, e que teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou espírito possa encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. O homem perverso a de um espírito impuro. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar. Conserva-a depois de se haver separado do corpo. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra ela todos aqueles que conhecera na terra, e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória, com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence esta influência, pela elevação e depuração de sua alma, se aproxima dos bons espíritos em cuja companhia um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo, e toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico.
Actúan sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos e assemelhar-nos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiums que lhes servem de instrumentos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazer-nos. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se complacem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero, por parte dos que as compõem, de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que, inversamente, encontram livre acesso e podem obrar com toda liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade, e onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados, a fim de melhor induzirem ao erro. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos, que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falazes esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual, que cada deve tornar-se útil, de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo, que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Ensinam, finalmente, que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas, que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal, constitui dos castigos que nos estão reservados.
que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na terra, mas ensinam também não haver faltas irremissíveis que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conformemente aos seus desejos e esforços, na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Este é o resumo da doutrina espírita, como resultado dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Fim do texto. Conclusões finais. 1. Todo indica que existe um mundo, na maior parte das vezes invisível ou pouco sensível aos sentidos comuns das pessoas, como um mundo paralelo, provavelmente de um tipo de matéria bem menos densa que a nossa, e que as almas humanas transitam entre estes dois mundos, quando encarnadas e quando desencarnadas, usando o termo de Kardec. 2. Estes são os pontos principais de uma doutrina que foram anunciadas pelos espíritos identificados como superiores e que foi adotada pelo espiritismo e os espíritas. Fim da narração.